Notícias minhas. Essa é a parte 1 e é o que o apóstolo Paulo ele está querendo enviar através das mãos de Tíquico, esse irmão, esse companheiro de ministério, até a igreja de Éfeso. No final da carta, aqui nós vemos Tíquico sendo enviado pessoalmente para levar essas informações, irmãos, e preste atenção, informações sobre o que Paulo estava fazendo, informações a respeito de Paulo. O apóstolo Paulo não era simplesmente uma máquina de evangelizar. O apóstolo Paulo, ele era um homem, sujeito como nós, a uma série de coisas. E como ser humano, ele carecia de amigos, carecia de pessoas que o auxiliassem, de cooperadores, e de, como ele gostava de chamar, meus cooperadores em Cristo. Então Tíquico era um desses muitos que foram levantados pelo Espírito Santo e através das mãos do apóstolo Paulo para servir a Deus e também servir a igreja. Então o que seria de Paulo, o que seria do seu ministério sem os seus companheiros, sem os cooperadores que com ele trabalhavam em prol do evangelho, aqueles que o cercavam? Poucos deles são citados. Se eu perguntar para você de nome, de lembranças, se você recorda apenas um ou dois dos cooperadores do apóstolo Paulo, você se lembraria? Tíquico talvez não passaria na nossa mente, passaria desapercebido. Talvez um que nós mais nos lembramos é de Timóteo. Timóteo era um pastor fixo, um pastor que ficou fixado em Éfeso, exatamente nessa cidade onde o apóstolo Paulo também criou uma intimidade muito grande com os irmãos daquele lugar. Se você abrir comigo lá em Atos capítulo 20, nós vamos ver o grau de amor e de relacionamento que Paulo ele conquistou com esses irmãos que foram ligados com ele pelo Espírito Santo lá em Éfeso. Atos 20, versículo 36. Diz assim, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então, na despedida do apóstolo Paulo de Éfeso, houve uma grande comoção, porque o apóstolo Paulo sabia o que estava reservado para ele seriam perigos e cadeias, mas ele mesmo assim seguiu o seu percurso, seguiu o seu ministério, deixando em Éfeso amigos que eram como se fossem irmãos realmente de sangue, ligados ao apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, por onde ele andava, além de colecionar inimigos da cruz, ele também colecionava muitos amigos e muitos cooperadores, muitos ajudantes. Então era isso que impulsionava o ministério do apóstolo Paulo. Então o que seria da igreja, do corpo de Cristo, se não fosse as juntas e os ligamentos? Você já leu isso na palavra. A própria carta do apóstolo aos Efésios, ele diz assim, 4, versículo de número 15 e 16. Precisa você abrir, mas anote para a gente ir rápido aqui. Fala o seguinte, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, diga assim comigo, o corpo bem ajustado. Você imagina um corpo que está desajustado, um corpo que está manco, com os membros deslocados. Quantos já quebraram um osso? Quantos já deslocaram um ombro? Sabem a dor e a limitação dos movimentos que isso acontece. Então aqui o apóstolo Paulo dando essa explicação como ele dava a respeito da igreja como o corpo de Cristo, ele continua dizendo no versículo de número 16, o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. E a mesma explicação semelhante ele dá aos Colossenses no capítulo 2, versículo 19, onde ele fala assim, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce para o crescimento que procede de Deus. O que une um membro ao outro são os ligamentos, são as juntas, que dá mobilidade, os joelhos, cotovelo, articulações, é o que dá mobilidade ao corpo e que também liga um membro ao outro, para que o corpo não esteja desconjuntado, esteja separado e sem poder se mover. Então esse é o exemplo que o apóstolo Paulo dá. E os seus cooperadores, como Tíquico e os demais,
Eram esses membros que articulavam o corpo de Cristo. Esses membros que tinham um papel distinto, importantíssimo, dentro do cumprimento de Deus para o ministério da sua igreja. Todos nós aqui, nós somos membros do corpo de Cristo, da igreja, e nós temos ministérios distintos, diferentes, e nós precisamos entender a justa cooperação, os ligamentos entre nós, pelo poder do Espírito Santo, a fim de que o corpo esteja edificado e sendo aumentado para a glória de Deus. Então, por causa do ministério que o apóstolo Paulo, ele tinha, o ministério do apóstolo era, obviamente, o ministério apostólico, aquele que liga com todos os outros ministérios, ministério profético, ministério de pastor e mestre, ministério de evangelista, ministério de profeta. O apóstolo Paulo, ele tinha um ministério de mover, através dele o Espírito Santo movia a igreja. O ministério apostólico é esse ministério que recebe a capacitação de Deus para fazer fluir a obra do Senhor. Então o apóstolo é aquele que expande, é aquele que vai, é aquele que está à frente, é aquele que leva o movimento do Espírito Santo para a igreja, a fim de que a igreja possa avançar. A Bíblia diz que a igreja ela está fundamentada sobre o alicerce, os fundamentos de quais dois ministérios principais? De quais? Apóstolos e profetas. O fundamento da igreja, para que a igreja esteja fundamentada para avançar, é o ministério apostólico e o ministério profético. Tanto é que nós vemos através das mãos do apóstolo Paulo, Deus fazendo grandes proezas, o avanço. A igreja alcançou os confins da terra. A igreja saiu simplesmente de Jerusalém, simplesmente de Israel, e agora está chegando nas terras hoje conhecidas como hoje da Turquia, que é Éfeso, onde o apóstolo Paulo, além de lá, saiu para continuar o seu ministério e deixando o seu legado, deixando os seus cooperadores. Então, onde o apóstolo Paulo andava, ele inspirava pessoas. E o ministério apostólico também tem essa característica. O apóstolo ele inspira pessoas. Através do ministério apostólico, pessoas são levantadas para o ministério. Pessoas identificam o seu chamado através do ministério apostólico. Como nós precisamos do ministério apostólico. Como nós precisamos do verdadeiro ministério apostólico. Como nós precisamos do verdadeiro ministério de profeta. Porque profeta não é apenas um vidente, não é apenas aquele que conhece o futuro, mas o profeta é aquele que mostra qual é a plena vontade de Deus para a nossa realidade, para os nossos dias. Nós carecemos do ministério apostólico e também carecemos do ministério profético. É o que faz a igreja movimentar, é o que faz a igreja andar. A igreja pode inchar, a igreja pode crescer em números, mas o que faz a igreja movimentar é o Espírito Santo através do ministério apostólico e do ministério profético. Irmãos, Deus é um Deus que anda, Deus é um Deus peregrino. Desde quando ele chamou o seu amigo Abrão, Deus ele disse em Gênesis no capítulo 17, Abraão, anda comigo e seja perfeito. A igreja, a congregação no deserto, como era conhecida, o povo de Israel, quando foi liberto lá do Egito, eles estavam peregrinando. O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Jesus disse que ele não tinha um lugar fixo, ele não tinha um lugar para repousar a sua cabeça. Jesus ele andava de aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregando a palavra do Senhor. Então essa vocação de andar, de peregrinar, de avançar, é nata da igreja. Mas é verdade que não são todos os crentes que vão andar, mas a igreja anda. Se nós fazemos parte da igreja, ou nós estamos andando efetivamente, ou nós estamos contribuindo para que os missionários, os apóstolos andem, alcancem, avancem. Então, dada a importância do apóstolo Paulo deixar nas mãos de Tíquico o que estava acontecendo. É interessante como a vida do apóstolo Paulo era um livro, ou melhor, uma carta aberta. Tudo que está acontecendo comigo e tudo que eu estou fazendo, esse meu amado irmão na fé vai comunicar a vocês. Escute que não era somente aquilo que o apóstolo estava fazendo, mas é aquilo pelo qual o apóstolo Paulo estava passando. Irmãos, é muito importante a gente perguntar para o irmão como ele está passando. É muito importante nós podermos entender que o irmão não é apenas uma máquina de trabalhar, uma máquina
de cuidar da sua família, uma máquina sacerdotal, uma máquina ministerial. Mas é importante nós entendermos o homem por trás do chamado. Vulnerável, à semelhança de qualquer homem de carne e osso, que tem as suas carências, as suas necessidades. Então o apóstolo estava como um amigo. Eu vejo aqui o apóstolo Paulo não como uma figura hoje, que nós percebemos muitas das vezes por aí, aquele sacerdote, aquele homem inatingível, o super pastor, o super evangelista. E nós já temos essa ideia na nossa mente. Se nós nos comportarmos assim, as pessoas pensam até que nós nunca temos problemas. Pastor, o senhor come? Os irmãos sabem que eu como porque já viram eu comendo, né? Mas pastor, como é que é? O senhor tem problemas? Eu imagino que não. O senhor chora, o senhor passa por dificuldades, o senhor tem medo, o senhor enfrenta tudo na crista da onda. Pastor, não tem problemas. Pastor, o senhor precisa de dinheiro? Não, eu creio que os anjos vão à frente, vão deixando um caminho, um rastro de condições lá para o pastor fazer as coisas que ele precisa fazer. Não, irmãos, sou homem, a semelhança dos irmãos que estão aqui. Então veja a importância de Paulo dizer, Tíquico vai enviar informações sobre o que eu estou passando, não simplesmente sobre o que eu estou fazendo. Os patrões, a nossa realidade hoje consumista, da correria da qualidade, do consumo, talvez veja patrão, o gerente, no funcionário apenas um número, apenas uma máquina à semelhança daquela que ele opera. Não perguntem e talvez nem sejam preocupados a respeito dos sentimentos, daquilo que está acontecendo com a família. E muitas das vezes na igreja, irmãos, nós temos trazido essa filosofia do mundo empresarial, do mundo secular para dentro da igreja. Como se cada um de nós aqui tivéssemos que suprir simplesmente a necessidade uns dos outros, como se nós fôssemos simplesmente um servo para suprir as necessidades. Nós somos seres humanos. Um dia talvez alguém do louvor vai perder a voz, não é verdade? Isso não acontece? Por que ele perdeu a voz? Você não serviu a gente com a canção, mas a gente não pergunta o porquê. Está acontecendo alguma coisa? Ou se não, aquele irmão que assenta perto de você e num dia ou outro está triste, você percebe isso, mas a gente não pergunta. Como você está? Você pode perguntar isso para o seu irmão nessa noite? Fala, irmão, como é que você está? Vai tudo bem com você? Geralmente, irmãos, quando um pastor pergunta para outro pastor como é que estão as coisas, o pastor fala de trabalho. Essa semana, comentando com aquele, conversando com um pastor via redes sociais aí. E aí, como é que estão as coisas aí? Como é que está com vocês? Nós estamos avançando, estamos com 4 congregações, estamos com tanto número de gente. Aí eu pensei, mas não foi isso que eu perguntei. Perguntei como é que você está. Está tudo bem? Está tudo legal? Talvez eu não possa ajudar muito, mas apenas uma conversa, um diálogo, uma oração junto vai fortalecer. Como é que você está? Quanto tempo a gente talvez esteja andando junto aqui e talvez nunca a gente para pensar. Se o apóstolo Paulo fosse um cara mal resolvido, ele ficaria aqui meio carente. Ninguém perguntou para mim como é que eu estou, para você, Tíquico, como é que eu estou? Mas aqui a igreja de Éfeso tratava o apóstolo Paulo como o irmão mais velho, como alguém da família. Eles choravam quando o apóstolo Paulo se despediu. Havia um relacionamento de mútuo cuidado. O apóstolo Paulo como irmão mais velho, como um pai que cuida dos seus filhos, e os filhos que amam o seu pai. Se o apóstolo Paulo fosse mal resolvido, talvez ele poderia entrar até em uma depressão, estava na cadeia. E a primeira coisa de informação que ele quer dar aos seus amados filhos na fé, irmãos em Cristo lá de Éfeso, é o seguinte: o Tíquico está enviando informações sobre como eu estou e também sobre o que eu estou fazendo. Você percebe essa diferença entre o que a gente está passando, entre aquilo que a gente é e entre aquilo que a gente faz? Há uma diferença e um abismo entre essas coisas. O que faz a igreja se movimentar? O que faz a igreja avançar? Quais são os 2 ministérios que fazem a igreja avançar, irmãos? Apostólico, profético. Mas o Espírito Santo usa homens. Então o Espírito Santo, ele move homens para fazer com que a igreja avance. Homens como eu, como você, como o apóstolo Paulo. Homens como Tíquico, talvez que nós nunca tenhamos parado para ler sobre ele nas Escrituras, na Bíblia. Então Deus, ele usa homens. E os homens não são perfeitos.
Homens podem falhar, homens podem decepcionar as suas expectativas, mas pelo motivo pelo qual Deus o levantou, ele é perfeito. Agora, se nós compararmos o A com o B, haverá diferenças. Se nós julgarmos entre A e B qual é o melhor, nós vamos encontrar diferenças. E nós vamos fazer uma diferença errada, uma mentalidade errada. Se você comparasse o apóstolo Paulo com Tíquico, para você quem seria mais importante? Tíquico ou Paulo? Se nós comparássemos, diríamos que é Paulo. Paulo é reconhecido, Paulo ele tem nome. Paulo escreveu 23 dos livros que compõem a Bíblia. O apóstolo Paulo é o apóstolo aos gentios, um homem que teve a visão de Cristo ressuscitado. E quem era Tíquico? Apenas um subalterno, um cristão classe B, algo que nós muitas das vezes nem damos muita importância e talvez até hoje nunca tivéssemos ouvido falar do seu nome. Os ministérios da igreja são diferentes, mas todos eles são importantes, porque através dos ministérios da igreja, Deus ele quer interferir na história humana, mudar e transformar a história humana, a história de pessoas, de indivíduos, de famílias, de cidades, de regiões, de tribos, de nações, de países inteiros, através do corpo que se movimenta, através do corpo unido pelas juntas, através do corpo que é unido e avança pelo poder do Espírito Santo, através dos ministérios que atuam, Deus está operando o seu querer, o seu desejar sobre a face da terra. Então existem ministérios diferentes, mas todos eles carregam também a importância. João ele escreveu a fala de Jesus, lá em João capítulo 4, sobre qual tipo de homem e mulher que o Senhor Deus ele procura. João capítulo 4, versículo 23. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e aqui Jesus ele começa a falar sobre a verdadeira adoração. Há talvez uma confusão, até mesmo nos nossos dias, sobre o que de fato é oração. Essa mulher estava confusa, imaginando que o lugar de oração era onde os seus pais desde sempre adoravam. E aqui Jesus ele diz que a adoração, ela vem dos judeus, a verdade vem dos judeus por causa de Jesus. E onde nós devemos adorar? Onde é que você deve adorar, irmão? Em todo lugar, em todo tempo. Adoração é querer ser parecido com Jesus e concordar com Deus no seu plano. No versículo 23 fala assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus não está procurando somente pessoas que o louvem, Deus está procurando pessoas que o adorem, que desejam ser parecidos com Ele. Adorar é desejar ser parecido com Deus, parecido com Cristo. A palavra fala em Salmo 115, o salmista dizendo sobre idolatria. Para nós resumirmos apenas no versículo de número 8, diz assim, tornem-se semelhantes a eles os que fazem e os quantos neles confiam. Ou seja, o salmista está escrevendo sobre os idólatras, os ídolos. Que são ídolos? São imagens, esculturas que são feitas pelas mãos dos homens. Mas eles têm olhos e não podem ver. Eles têm ouvidos e não podem ouvir. Eles têm pés, mas não podem andar, pelo contrário, precisam ser carregados. E aqueles que esperam nos ídolos, aqueles que confiam nos ídolos, se transformam como eles. Ou seja, têm olhos, mas não conseguem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Têm pés, mas não conseguem sair da posição que são colocados. Você lembra de Santo Antônio? Você conhece Santo Antônio? Santo Antônio, que santo que é, irmão? É o santo casamento, todo mundo sabe disso. E as irmãs que estão desesperadas, o que elas fazem com a imagem do santo? Vira ele de cabeça para baixo dentro de um copo com água. Ele vai sair de lá, irmão? Não vai sair de lá. Se ninguém for lá e tirar, da mesma maneira que alguém foi lá e colocou, não vai sair. Agora perceba uma igreja que não se movimenta. Porque, irmão, se nós olhamos para Deus, e Deus, Ele anda,
O Espírito Santo é como um vento impetuoso, que vem, não sabemos de onde vai, não sabemos também. Ele se movimenta. Se nós olhamos para Jesus, que sempre andava, os discípulos, irmãos, imagina os pés dos discípulos, cheio de bolha no pé, de tanto que esse homem andava por todo lado. Deus andava no meio do povo de Israel, numa coluna de fumaça, numa nuvem. Ali estava o Deus andando junto com o seu povo. Deus é um Deus que anda. Portanto, se nós somos igreja, olhamos para o Deus que anda, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos andar. Se a gente paralisar, é porque nós estamos olhando para um Deus que não é Deus. É um Deus que está morto, é um Deus criado, é um Deus que nós imaginamos e dele fizemos aquele a quem podemos pedir aquilo que queremos. Isso é idolatria. A idolatria é o seguinte, irmãos, é criar um Deus que pode todas as coisas, mas que nós o controlamos. Me arranjo um marido, senão, eu controlo ele. É um Deus controlado. É um Deus que não anda. É um Deus que precisa ser carregado. É um Deus que está paralisado. É um Deus que não fala. Tem a mesma expressão sempre. Ele não muda daquele jeito ali, porque ele não é real. Agora o Deus que é real, ele se movimenta. Ele age, ele interage, ele ama, ele toca, ele se compadece, ele chora, ele anda conosco. E ele nos chama a andar após ele. Anda comigo, Abraão, meu amigo. Você está andando? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado. Fala, você está andando, queridão? Está andando, queridona? Quando a gente confia em Cristo, o apóstolo Paulo, ele escreveu o que acontece, quando nós olhamos para ele. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos transformados segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E Jesus é o Filho de Deus, o primeiro missionário que desceu da glória do céu para vir ao mundo, para caminhar. Enquanto caminhava, inspirava muitos outros para segui-lo e ser como ele era, andar. Irmão, não estacione, não pare na sua fé, não pare no seu ministério, não pare, tenha sempre o desejo de avançar, de andar, que o Espírito Santo nos impulsione, que nós possamos clamar pelo ministério apostólico, profético, para nos fazer andar, sair do lugar de paralisia, mas avançar de maneira muito simples, de maneira muito serena, muito tranquila, mas nós saímos para anunciarmos o reino de Deus. Quem olha para a imagem se torna como a imagem, como a escultura, mas quem olha para o Senhor se movimenta, porque Deus é um Deus que se movimenta. Amém, irmãos? Essa é a vida que Deus vai impulsionar através da igreja, a vida de Deus através da igreja, através do Espírito Santo, através de Cristo, nós sermos como Cristo, aqueles que andam, aqueles que peregrinam, aqueles que estão a caminho. Isso é verdadeira adoração a Deus, porque nós estamos sendo feitos semelhantes a Ele, parecidos com Ele, na sua efetividade, naquilo que Ele veio fazer, no seu ministério. Então isso é adoração, fazer o que Jesus fazia. Isso é adorar, é se parecer com Ele. É a verdadeira adoração que Jesus diz que o Senhor, o seu Pai, estava procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e adorem a Ele em verdade, que caminhem, que tenham um relacionamento espiritual com o seu Deus, uma comunhão espiritual, mas que também, na verdade, se materializem para aqueles que têm necessidade, para aqueles que vão até o fim do mundo, até os confins da terra, até os lugares mais miseráveis, como Jesus o fez. Isso é adorar. Adorar não é estar aqui dentro cantando canções, isso é louvor. Adoração é sair daqui e caminhar, como Cristo caminhou. Amém, irmãos? Adoração é o que nós fazemos no dia a dia. Louvor é o que nós fazemos com o nosso corpo, com os nossos lábios, com as mãos, tocando os instrumentos. Tudo isso é louvor. Irmãos, todo ser que respira
toda a criação louva a Deus, mas somente os filhos podem adorar. Uma ameba louva a Deus. Um passarinho pela manhã está louvando a Deus, mas ele não tem entendimento do que ele está fazendo. Agora, quando o nosso entendimento é mudado, transformado, e nós passamos a abandonar as nossas velhas práticas, e assumimos a vida de Cristo, e passamos a andar como Ele andou, isso é adoração. Muitos de nós, talvez, louvem muito ao Senhor, mas o que Deus está procurando não é aqueles que louvam. Não está escrito isso? O que Ele está procurando, irmãos? Verdadeiros, ou seja, homens que desejem ser como o seu Filho Jesus Cristo. Fazer o que Ele fez. Ser como Ele, pelo poder do Espírito Santo. Então nós concordamos com Deus, a nossa mentalidade é transformada. Concordamos com o plano eterno do Senhor. Abandonamos os nossos próprios planos, as nossas convicções para adorar a Deus, para concordar com Deus. Isso é adoração. Isso vai transformar a história humana, quando nós passamos a viver com os princípios do Cordeiro. Porque, irmãos, a gente pode entrar aqui ano após ano, a gente pode frequentar cultos, igrejas, e sair do mesmo jeito. A gente pode cantar, chorar, se emocionar, mas a nossa consciência não ser mudada. Porque talvez o Deus que nós servimos é o Deus que nós construímos. É o Deus que a gente quer comandar. É o Deus que a gente dá ordem para Ele amanhã. Senhor, amanhã, segunda-feira, hein? O Senhor sabe, está aqui a lista daquilo que eu preciso. Então, vamos lá. Se alguns pudessem dizer, se não, coloque o Senhor de cabeça para baixo. Alguns diriam. Mas nós concordamos com Deus, porque nós adoramos a Deus. O que o Senhor fizer é o que será feito. Então fala para mim o que o Senhor quer. Mostra para mim, fala comigo. Qual é a tua direção para a minha vida? Os irmãos estão entendendo a diferença entre louvar e adorar? Está entendendo a mentalidade que Deus ele quer gerar no nosso coração, na nossa mente? Pessoas como Jesus Cristo. Até com esse propósito que o apóstolo Paulo ele vivia, ele avançava, ele pregava, ele ensinava, ele viajava, ele fazia tudo, o apóstolo Paulo, sobre esse princípio. Tudo que o apóstolo Paulo fazia, esses versículos que nós lemos aqui, nós mostramos o apóstolo Paulo enviando Tíquico, demonstrando o que ele estava fazendo, demonstrando o que ele estava realizando, demonstrando o que ele estava sentindo, o que ele estava fazendo, mas demonstrando o seu coração. Essa carta, ela mostra como que o povo lá de Éfeso estava sendo consolado, e esse era o intuito do apóstolo Paulo a enviar esse irmão. Quem é Tíquico? Ou quem era Tíquico? Pergunta isso para o seu irmão aí, pergunta para ele. Quem era Tíquico? É um bom nome, né? Para os futuros meninos aí que forem nascer. Quem era Tíquico, irmão? Tem uma outra carta aqui que o apóstolo Paulo escreveu, que fala um pouco sobre esse irmão, além de Atos também, Efésios que nós estamos lendo, mas eu quero convidar os irmãos a abrir comigo agora em Colossenses. Colossenses capítulo 4. Quantos já tinham ouvido falar em Tíquico? Olha só o que diz no versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Olha que interessante. Perceba então que Tíquico, irmão, era um amigo íntimo de Paulo. Tudo Tíquico vai informar a respeito de vocês. Ele não vai deixar nada. O apóstolo Paulo era uma carta aberta e Tíquico era aquele que conhecia sobre Paulo e iria transmitir aos irmãos, também aqui de Colossos, sobre o ministério e a vida do apóstolo. Transparência, amizade. Então é importante, irmãos, nós sabermos escolher as nossas amizades, irmãos. É importante a gente saber para quem nós podemos abrir a nossa vida e transparecer aquilo que estamos fazendo, pensando, sonhando. Precisamos saber e escolher na direção de Deus as pessoas corretas, escolher os amigos. Entendemos que Deus coloca amigos na nossa vida
Isso é glorioso. Deus nos dá como amigos para as pessoas, mas nós precisamos ter coerência, sabedoria. Com quem que você abre a sua vida, queridão? O apóstolo Paulo confiava no caráter de Tíquico, por isso ele convidava Tíquico para andar com ele e para ser um emissário dele, como se Tíquico fosse o próprio apóstolo Paulo, levando as informações, a confiança que Paulo tinha neste homem. E aí continua dizendo aqui, no versículo 8 de Colossenses 4, eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio. Eles os farão saber tudo o que por aqui ocorre. Esclarecimento. Então, Tíquico era este homem, amado irmão, o apóstolo Paulo diz, fiel ministro e conservo no Senhor. Vamos estudar um pouco aqui essas características, essas qualidades aqui maravilhosas que Paulo ele lista sobre a vida desse irmão. Então, irmãos, Deus faz com que os nossos caminhos de amizade se cruzem. Isso é maravilhoso. Deus fez com que o caminho de Paulo e Tíquico fossem cruzados e eles puderam ter um ao outro. Tanto Tíquico era importante para o ministério de Paulo, quanto Paulo era importante para o ministério de Tíquico. Você pode dizer para o irmão que está ao seu lado, fala, irmão, você é importante para a minha vida e para o meu ministério? Você pode dizer isso? Principalmente os casais que estão aqui. Você é importante demais. A importância. E nós precisamos saber escolher e permitir que o Espírito faça fluir e fortalecer esses caminhos e esse relacionamento que o próprio Deus fez cruzar. E um passou a ser bênção na vida do outro. Quando é que um, de fato, vai ser bênção na vida do outro? Quando a gente aprofundar os relacionamentos. Tíquico sabia tudo sobre o que Paulo era e fazia. Tudo. Isso é junta, ligamento. É isso que fazia com que a igreja avançasse, não permanecesse em lugar. Se Paulo estava preso, privado da sua liberdade de ir e vir, a igreja não estava paralisada. Sabe por quê? Porque além de Paulo, a igreja contava com Tíquico, a igreja contava com Onésimo, a igreja contava com Priscila, com Áquila, a igreja contava, irmãos, com Timóteo. Então existiam outros membros da igreja que avançava, apesar de um estar limitado, a igreja não estava limitada. Amém? Glória a Deus. Quando eu não posso avançar, você avança e eu avanço junto com você. Essa é a beleza do corpo, a beleza da unidade. Cada ministério que o Senhor chamou individual, no seu posicionamento, mas coletivo quanto ao seu propósito. Então a igreja anda, a igreja marcha, porque a igreja está ligada, louvado seja o nome do Senhor, em cooperação. Não em competição, mas em cooperação. Além de ser amado irmão, como Paulo diz, aqui Paulo ele também ressalta a fidelidade de Tíquico. Isso é muito importante, ser fiel a Deus, ao propósito e ser fiel a Paulo. Ah, irmãos, como essa característica nos nossos dias hoje está escassa, fidelidade. Amigos fiéis, maridos fiéis, esposas fiéis, funcionários fiéis, vizinhos fiéis, parentes fiéis, irmãos fiéis, tanto de sangue como da comunhão, fiéis ao grupo, à comunidade, fiéis ao seu país, à sua nação, fiéis à empresa que ele trabalha, fiel. Não é algo que está escasso nos nossos dias? Nós precisamos ser fiéis, porque o nosso Deus é fiel. Nós precisamos ser o mesmo, porque o nosso Senhor Jesus, ontem, hoje e eternamente, é o mesmo. Ele é fiel, ele não muda. E Tíquico, ele tinha essa característica. Precisamos ser fiéis uns aos outros. Fidelidade. Fidelidade é fruto do Espírito. E sobre nós, e dentro de nós, para aqueles que já receberam a Cristo como Senhor
e Salvador da sua vida, temos o Espírito Santo dentro de nós. E a terceira que o apóstolo Paulo ele lista é que o Tíquico ele era um conservo. Lá em Colossenses fala assim, ó, conservo no Senhor. Você sabe o que é conservo? É alguém que serve junto. Então perceba, o apóstolo Paulo não estava querendo ser colocado num outro patamar de que Tíquico, mas o apóstolo Paulo colocava o seu fiel amigo no mesmo patamar. Eu sou servo, ele também é servo, então nós servimos juntos. Nós aqui não somos melhores do que ninguém. Nós temos ministérios diferentes. Lembra que nós falamos? Ministérios diferentes. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro é pior do que o outro. São diferenças. Mas todos nós somos servos, ou seja, nós servimos juntos a quem? A Deus e aos irmãos. O nosso propósito é servir. Nós somos conservos. Ele chama Tíquico para estar ombro a ombro, servindo ao irmão, servindo à igreja, servindo ao Senhor. Isso demonstra cooperação e não competição. Você não precisa competir com o seu irmão para ver quem é o melhor. Nós precisamos cooperar na deficiência do irmão. Eu entro com aquilo que Deus me deu de capacidade. Então há uma cooperação e não uma competição. Eu não vou competir, mas eu vou cooperar. Se eu não fui chamado para fazer o que o irmão faz, o que eu posso fazer para cooperar com o seu ministério? Tíquico talvez não era um homem eloquente, um homem conhecido, um escritor das escrituras, da palavra de Deus, um homem talvez inspirado pelo Espírito Santo, à semelhança de Paulo, mas ele era importante para o ministério. Assim como o próprio Paulo ele reconhece sobre João Marcos posteriormente. Manda chamar João Marcos porque ele é importante para o ministério. Todos nós somos importantes na cooperação para o avanço da obra do Senhor. As qualidades aqui que a gente vê, dentre tantas, o que eu julgo ser a mais importante, tanto aos Colossenses como aos de Éfeso, eu vejo que é o ministério de Tíquico como consolador. A semelhança do ministério de Barnabé, o consolador. E quem é o consolador? Qual é a pessoa da Trindade que hoje é o consolador? É o Espírito Santo. O que é consolar, irmão? Consolar é trazer uma palavra de Deus quando a situação está difícil. Imagina Éfeso vendo e ouvindo, recebendo notícias daquele que era o seu amado pastor, o pai na fé, o irmão mais velho, o amado Paulo, sabendo que ele estava preso e pronto para, com certeza, ser executado. Julgado por César, pelo Império Romano. Então o apóstolo Paulo estava numa situação muito difícil. Mas Tíquico ele chega não somente com uma carta, mas ele chega pessoalmente para fazer o quê sobre a vida dos irmãos? Para consolar. Irmãos, às vezes a situação está difícil, não é verdade? E a gente espera que nós saiamos o mais rápido possível dessa situação. Então a gente espera que o irmão não venha falar blá 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 no nosso ouvido, não. A gente espera que ele traga para nós uma mala com uns 10 mil reais, que já vai começar a resolver a situação. Irmão, para esse negócio de ficar falando, tal, não, eu quero uma situação concreta, realizada, transformada. Não, Tíquico chegou, olha, Paulo está bem, Paulo ele tem convicção do chamado dele. Nós sabemos que talvez ele não vai durar muito, mas ele está firme. E eu pessoalmente estive com ele, ele manda trazer essas palavras, como também elas estão escritas para comprovar que foi ele mesmo que escreveu. Aqui está a assinatura dele, ele está bem. Irmãos, o que é estar bem nos nossos dias? Estar bem é estar sadio, estar bem é ter dinheiro, estar bem é ausência de problemas, estar bem é ter a convicção do Deus Todo-Poderoso que me chamou, e Ele vai me guardar e me conservar até aquele grande dia. Eu vou passar por obstáculos assim como você também passa, mas você vai chegar no final. Amém, querido? Estar bem é ter convicção e a presença do Espírito Santo. Estar bem
é ter cada dia o Espírito Santo dizendo para nós: vai conseguir, vai para frente, eu estou contigo, todos os dias, até o final de todos os tempos. Então, Tíquico era este homem que trazia esperança aos de Éfeso, a esperança de que tudo aquilo que Deus prometeu vai cumprir. Irmãos, a realidade é dura, a realidade é difícil. Nós não ignoramos os perigos e os sofrimentos. Eu sei que muitos aqui sofrem, muitos aqui estão passando por lutas, mas todas essas lutas e sofrimentos são para fazer você uma pessoa melhor, para transformar o seu ser, o seu caráter, a imagem de Jesus. Jesus, ele sofreu. Nós não somos diferentes do nosso mestre. Se ele sofreu, o que vai acontecer com a gente? Nós também vamos sofrer. Mas uma coisa a gente pode aprender com Tíquico. Tíquico, ele era um consolador. Você pode consolar esse irmão que está ao seu lado. Olha para esse irmão, fala: irmão, eu posso te consolar. Fala para ele: ó, irmão, eu também posso te consolar. Com o que a gente consola? Com uma mala de 10 mil reais? O que a gente consola? Orando, falando essa palavra, testemunhando, assim como Tíquico testemunhou a respeito da vida e do ministério do apóstolo Paulo, de como ele estava firme no propósito pelo qual Deus o chamou, e ele não ia se mover. Tessalonicenses, a primeira carta, a gente encerra aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, o autor é Paulo, e ele está escrevendo sobre o quê? Sobre a morte, o último inimigo a ser vencido. A morte, quem que vence a morte, senão o Senhor Jesus? Então, o apóstolo Paulo está falando a respeito da situação dos mortos. E quando ele termina de explicar, no versículo 18, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ou seja, o seu morto não vai voltar, por enquanto. Não tem como ele levantar do caixão, ele foi enterrado. Mas há uma palavra que pode fazer o que com o seu coração? Que pode te consolar. Irmão, a situação que talvez você esteja enfrentando não tem a solução, não tem um escape, mas há um consolo para você. O consolo do Espírito Santo, da palavra do Evangelho, da vida que não é como nós gostaríamos que ela fosse, mas se ela se demonstra assim como nós temos vivido, Deus está no comando, Deus está no controle. Então eu sou consolado pela vontade de Deus, e uns aos outros podemos nos consolar. E muito mais, a pessoa da Trindade do Espírito Santo que está conosco para nos consolar. Sabe quando está difícil? Quando aquele choro parece que a noite nunca vai amanhecer, porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas pela manhã vem a bonança. Parece que a noite não vai passar. Enquanto isso, Deus está nos consolando. E mesmo que a resposta não seja aquela que nós gostaríamos, nós temos uma palavra que pode consolar. O que você na sua vida gostaria que fosse diferente, irmãos? Na minha tem muitas coisas, mas eu não posso mudar. E se eu não posso mudar, eu sou consolado por saber que Deus está comigo nessa situação. Se nós não formos consolados, nós não podemos avançar. Nós precisamos deixar algumas coisas que nos impedem. Nós precisamos deixar de imaginar algumas coisas que nós idealizamos, de parar de buscar os nossos sonhos construídos por nós mesmos e permitirmos o Espírito Santo nos levar para onde Ele quer nos levar. Você pode se colocar de pé para nós orarmos? Irmãos, Deus não é uma escultura. O que é o caco que pode dizer para o ourives: por que me fizeste assim e não daquele jeito? Você já ouviu esse texto na palavra do Senhor, dos profetas? Nós somos o vaso, o caco, o barro, que estamos nas mãos do oleiro. E o oleiro é aquele que faz de nós o que ele bem entender. E tudo o que ele fizer, escute, é bem feito. Os planos dele são muito mais altos do que os nossos planos. Os caminhos dele são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Feche os seus olhos nesse momento, irmão. Permita o Espírito Santo trazer consolo e paz no seu coração.
toda perturbação, toda ansiedade, toda frustração e tristeza que tem paralisado o seu ministério, paralisado o seu coração, que o Espírito Santo venha trazer claramente na sua mente, na minha mente, na nossa mente, o seu propósito. Que nós sejamos nesta noite agraciados como foi os irmãos de Éfeso, com uma carta relatando para nós que o propósito eterno do Senhor não mudou, que o propósito continua sendo o mesmo, que Deus não mudou. Ele vai completar a sua obra até o final, até o dia de Cristo. Talvez não do jeito que você pensou, não do jeito que você idealizou, mas Deus, Ele vai completar e terminar a sua obra. Seja consolado com essas palavras, seja fortalecido com essas palavras, avance com essas palavras, no nome de Jesus. Põe as mãos sobre o seu peito, vamos orar. Senhor Deus, aqui está o nosso coração que nós queremos apresentar diante do Senhor. Nós queremos adorar a Deus e não queremos simplesmente louvá-lo. Nós queremos ser transformados, ó Pai, no nosso entendimento. Queremos ser transformados na nossa compreensão de entender o reino de Deus, de entender o ministério, de entender o chamado, de entender o nosso caminho. Meu Deus, em nome de Jesus, tira, ó Deus, o romantismo pelo qual muitas das vezes nós criamos. Ó Deus, as falsas perspectivas, as expectativas, ó Pai amado, que nós possamos, ó Pai, confiar única e somente na Tua palavra, porque a Tua palavra vai se cumprir, a Tua palavra se cumprirá. Que o nosso coração seja fortalecido e consolado pelas palavras das Suas cartas, da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras. Que nós sejamos consolados, não por aquilo que acontece no governo, pela melhora, pela aparência, mas que nós sejamos consolados pela palavra que não muda. Céus e terra passam, governos são mudados, mas a Tua palavra permanece. Em nome de Jesus, Pai, que assim seja. E ó Deus, faça de nós e do nosso caminho o que bem Tu queres. Dê-nos uma semana onde a Tua verdade seja efetiva na nossa vida e a Tua vontade seja cumprida por nós, em nome de Jesus. Amém e amém.